heretou da congregação dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Amém. Sente-se glorificando ao nome do Senhor Jesus. Igreja, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para esta noite é: igreja, tu és herdeira. Tu és herdeira. Houve um tempo no povo de Israel em que as mulheres não herdavam, elas não eram herdeiras. Mas houve aqui 5 mulheres que, quando elas se viram numa situação difícil, elas tiveram uma atitude, elas tiveram ousadia, elas se encheram de coragem e foram até o homem de Deus, Moisés, e Deus, pela sua atitude, mudou a lei. Incluiu as mulheres como herdeiras. Diz a palavra do Senhor que nesse tempo, quando uma mulher, ela ficava viúva, ela tinha ali o seu filho que ia herdar, ela iria herdar toda aquela herança do pai, dar continuidade, cuidar da família. Ele se tornaria o responsável, o filho mais velho se tornaria o responsável pela família. Mas quando uma moça, ela não tinha irmãos, que é o caso aqui das filhas de Zelofeade, ele não teve filho homem, ele teve 5 filhas mulheres, e elas ainda não eram casadas, pois se elas tivessem já contraído um casamento, elas estariam ali amparadas pelos seus esposos. Mas era um caso específico, um caso diferente. Elas ficaram ali desamparadas do pai, pois o pai faleceu, o pai morreu, o seu alicerce, o seu guardião, aquele que iria ali cuidar, zelar por elas, faleceu, e elas se viram numa situação de desamparo. Elas enfrentam ali não somente o luto, a dor por ter perdido o pai, a dor por ter perdido um ente querido, mas elas enfrentam agora também o desamparo, a situação de não ter com quem se amparar, não ter aonde recorrer. E quantas vezes de nós também não nos deparamos com situações da nossa vida, aonde olhamos para um lado, olhamos para o outro e não conseguimos encontrar uma solução, uma saída, alguém que possa nos ajudar, um ombro amigo. E assim como Deus reverteu aqui a situação dessas mulheres que se encontravam numa situação muito difícil, Ele também fala comigo e contigo nessa noite. Você pode estar olhando para o lado e achando que você não pode contar com mais ninguém, porque você não tem ninguém nesse mundo, ninguém nessa vida. O Senhor fala para ti e para mim nessa noite: conte comigo, conte comigo, porque eu vou estar com você em todos os momentos difíceis da sua vida. E essas mulheres, ao se encontrar nessa situação, desamparadas, nessa época a mulher não podia trabalhar, nessa época a mulher não podia prover o seu próprio sustento, ela precisava ser amparada pelo homem. Mas nesse caso, elas ficaram totalmente desamparadas. E diz a palavra do Senhor que elas vão até Moisés, o homem de Deus. Elas se enchem de coragem
Moisés, expondo a sua necessidade, expondo a sua situação. E Moisés, como um homem de Deus, ele vai até o Senhor, ele ora, ele apresenta a causa dessas 5 mulheres a Deus, e Deus diz: é justo que elas me pedem. A partir de hoje, a mulher terá herança no meio do povo de Israel. E essa herança, aqui para elas era material, mas para mim e para você nessa noite, a herança é espírito. Aleluia. Nós também não fazíamos parte do povo de Deus. Nós também não fazíamos parte do povo escolhido, o povo de Israel. Antes de sermos igreja, antes de aceitarmos ao Senhor Jesus, éramos gentios, não fazíamos parte. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia e graça, nos enxertou na oliveira. E hoje nós somos herdeiros. Hoje também tu és herdeira, igreja. Aleluia, das bênçãos de Deus. Nesse tempo eles estavam no deserto ainda, caminhando rumo à terra prometida. 40 anos se passaram. Chega o tempo dos Juízes, capítulo 1, onde nós vamos ver a história de uma outra mulher. Juízes capítulo 1, versículo 12, 13, 14 e 15 vai falar sobre essa mulher, que diz assim: ele disse Caleb: quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Ela desceu do jumento e Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. 40 anos havia se passado daquela situação. Aquelas 5 mulheres intercederam, buscaram e receberam uma bênção. A bênção daquelas mulheres não seria somente para elas, não seria somente para os filhos delas, mas essa bênção alcançou milhares de mulheres, milhares, até que chegou em Axa. 40 anos depois, eles já não estão mais no deserto, eles estão agora tomando posse da terra prometida, e eles estão ali repartindo aquela boa terra entre as tribos. E como agora Axa é herdeira de Caleb, ela também recebe de seu pai um campo, ela recebe de seu pai uma porção de terra. Porém diz a palavra do Senhor que a porção de terra que ela recebeu era uma terra seca. Se tinha alguém que sabia viver no deserto, era Axa, porque ela nasceu durante a peregrinação, ela nasceu no deserto, ela criou-se no deserto, ela sabia como sobreviver no deserto. Então ela recebe como herança uma terra seca. Se ela fosse uma moça de mente fechada, ela iria simplesmente aceitar a bênção da mão do seu pai e dizer: obrigada, meu pai, pela terra que o Senhor me deu. Essa terra é árida, mas eu sei como lidar com essa terra, porque eu nasci no deserto, porque eu sei como sobreviver no deserto. Então eu vou tirar de letra essa situação. Mas não, Axa foi uma menina, foi uma mulher, foi uma serva de Deus de mente aberta. Ela olhou para aquela situação e disse: não, eu preciso de terras férteis, eu preciso de uma terra que me tenha água, de uma terra onde eu possa plantar. E ela vai até seu pai, o seu esposo a persuade, dizendo: vai a teu pai e pede uma bênção. E quantas vezes isso não acontece comigo e com você, igreja? Olhamos para a nossa situação hoje e dizemos: é deserto, mas está bom. É deserto, mas eu sei me virar. É deserto, mas eu sei sobreviver. Sendo que Deus, Ele quer te dar o melhor dessa terra. Sendo que Deus tem grandes coisas para a
tinha acabado para Axa. Era tempo de tomar posse da terra prometida. E ela não se conformou, foi até seu pai. Hoje eu te convido, vem até o pai. O pai tem terra fértil para você. O pai tem fontes de águas vivas para você. Então não se conforme com sequidão, não se conforme com o deserto nessa noite. E diz a palavra que ela sobe no jumento. E ela vai até seu pai. E quando ela desce do jumento, ele diz: o que tens? Eu aprendo aqui algo tão maravilhoso. Ela não abriu a boca em nenhum momento. Ela apenas desceu do jumento. Mas Caleb conhecia sua filha. Ela não precisava abrir a boca para falar que algo estava errado. Caleb conheceu que havia algo errado na vida de Axa quando ela apenas, do jeito que ela desceu do jumento. Eu quero dizer para você nessa noite que o Pai te conhece. Aleluia. Que ainda que você não tenha palavras para expressar o que está vivendo, ainda que você não tenha palavras para exprimir a dor do seu coração nessa noite, o Pai está te dizendo: eu te conheço. Aleluia. Eu te conheço. A palavra de Deus hoje tem um exemplo dessas mulheres. É um culto de mulheres, com a participação das mulheres. Mas a palavra não é somente para mulheres. A palavra é para a igreja do Senhor nessa noite. A palavra é para aquele que está com o coração aberto para receber. E o Pai está te perguntando nessa noite: o que é que tens? Ele te conhece. Talvez você entrou aqui nessa noite e para mim, ao olhar a sua fisionomia, parece que está tudo bem, porque você está bem vestido como de costume, porque você está fazendo a sua oração como de costume, você está adorando ao Senhor nessa noite como de costume, mas o Pai que sonda os corações, Ele está sondando a tua alma nesta noite e Ele sabe que não está tudo bem contigo. E Ele está perguntando para ti nessa noite: o que é que tens, minha igreja? Hoje você tem a oportunidade de dizer para o Pai o que é que está acontecendo contigo nessa noite. Axa se enche de ousadia e responde: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me uma terra com fontes. E diz a palavra do Senhor que Caleb vai lhe entregar uma terra fértil, uma terra com fontes. Mas não era apenas fontes, simples fontes. Diz a palavra do Senhor que eram fontes superiores e fontes inferiores. Que terra fértil essa mulher recebeu? Quando a Bíblia fala sobre fontes superiores, dá-nos de entender que era uma terra com cachoeiras, com grandes cachoeiras. Fontes inferiores, com muitas nascentes de rio. Fontes superiores espiritualmente para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Cachoeiras do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa noite. Quando fala sobre fontes superiores, está falando fontes que brotam do trono de Deus. Deus tem para ti e para mim aqui nesta noite, amanhã não. É derramar da fonte do Espírito Santo de Deus, da fonte que sai do trono de Deus. Aleluia. Bênçãos espirituais, bênçãos do céu. Talvez você
que brotavam da terra, que brotavam de baixo. E o que isso significa? Significa que Deus também tem para ti fontes no âmbito material, fontes no âmbito físico também. Ele sabe que você precisa, Ele sabe da tua dor lá na tua casa, Ele sabe que você está pedindo para Deus uma porta de emprego, Ele sabe que você está pedindo o suprimento de uma necessidade, Ele sabe que você precisa de uma cura, mas você precisa fazer nessa noite como Axa, você precisa pedir para o Pai. O Pai vai te dar, o Pai quer te dar, mas a palavra de Deus nos diz que muitas das vezes nós não recebemos, porque pedimos, mas pedimos mal. Então que nós possamos aprender como ela, como essa mulher que foi diligente, e ela chegou e falou: dai-me fontes, eu preciso de fontes. Se você precisa nessa noite que o Senhor brote fontes materiais dentro da sua casa, prospere seu negócio, o Senhor tem para ti também nessa noite fontes para a vida material, fontes superiores, fontes inferiores, e a sua vida nunca mais será a mesma, nunca mais será a mesma. Aleluia. Igreja, nós passamos uma prova para chegarmos aqui nessa noite, mas o Senhor tem propósito. Se aqui chegamos, é porque Ele queria e desejava que eu compartilhasse essa palavra com a igreja nessa noite. Foi me passado bem cedo, e o que eu tenho para entregar da parte do Espírito Santo é essa palavra, curta e objetiva. E o Senhor tem algo para realizar nessa noite. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos quebrar o protocolo, nós vamos entregar mais cedo, mas nós vamos entregar cedo, mas com oração. E eu creio que o Espírito de Deus, Ele vai agir, Ele deseja cumprir o propósito. Se você nessa noite, como essas mulheres, olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, está vivendo numa terra de sequidão espiritual, numa terra de sequidão material, eu te convido nessa noite a vir aqui, porque a fonte da água da vida está aqui. Ela se chama Jesus, e ela quer jorrar sobre a sua vida, sobre a sua vida espiritual. Se existe alguém que ainda não aceitou Jesus e deseja aceitá-lo nessa noite, beber desta água, saciar a sua sede espiritual, eu te convido a vir até aqui também. Nós vamos orar por você. Faça um sinal e estaremos orando por você. Mas eu convido a igreja do Senhor, eu convido as irmãs a estarem vindo para frente para fazer a oração do seu coração. Os nossos irmãos podem louvar no hino, louvam no hino, tocam no hino. E nós vamos orar. E o Senhor, o Deus desta palavra, Ele está aqui nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos neste momento orar pela vida da Tua igreja que está na frente. Senhor Jesus, nós aqui, que necessidades perante o Senhor, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que cada um precisa nesta noite, Pai. E eu peço, Espírito Santo, concede o desejo desse coração aflito, entra com providência, Senhor, nessa causa impossível.
receba cura,